O mamute lanoso, o animal mais carismático e culturalmente relevante da Era do Gelo. Ele dominou o ecossistema que existia, onde hoje são as florestas temperadas e a tundra ártica no hemisfério norte, durante quase 2 milhões de anos. Mamutes lanosos estiveram presentes durante 98% da história da humanidade, desaparecendo em seu último refúgio há aproximadamente 4.000 anos, quando as pirâmides do Egito tinham quase 600 anos de idade. Uma empresa já recebeu o equivalente a quase R$1 bilhão para trazer esse bicho de volta à vida. E ela tem recebido dinheiro até mesmo da CIA para isso. A empresa de biotecnologia Colossal, sediada em Dallas, Texas, pretende, por razões semelhantes, desextinguir tanto o mamute lanoso quanto o lobo da Tasmânia, o tilacino, carnívoro marsupial endêmico da Austrália, extinto em 1938, mas também o dodô, pombo gigante endêmico das Ilhas Maurício, no Oceano Índico, extinto em 1690 por uma combinação da caça humana e competição com espécies invasoras. Eu sei o que você está pensando. Projetos de desextinção vão sempre dar errado e brincar de Deus com os animais tem poucas chances de dar certo. Mas talvez esse vídeo mude a sua opinião. Esse mamute não vai parar nos zoológicos ou em shows para fazer a fortuna de milionários exóticos. Ele pode ser uma peça fundamental para evitar o colapso climático. Isso é porque um dos experimentos científicos e ecológicos mais legais do mundo precisam dos mamutes: o Parque do Pleistoceno. Como e por que o mamute lanoso pode ser uma arma contra o aquecimento global? Como seria possível ressuscitar uma espécie da extinção? Nós vamos poder visitar uma população de mamutes livres ainda nessa vida? Vamos responder essas e muitas outras questões hoje. Meu nome é Abner e seja muito bem-vindo ao ABC Terra. Hoje existem apenas duas espécies de elefantes, o africano e o asiático. E eles estão relativamente distantes um do outro na família evolutiva dos elefantes, que já foi muito maior. Eles existem na África, Índia e em partes da Oceania, mas os elefantes até pouco tempo atrás habitavam todos os continentes, com a exceção da Austrália e da Antártida. Eles são os últimos proboscídeos do planeta Terra, um grupo que abriga os elefantes e seus parentes mais próximos, como mamutes, mastodontes, gonfotérios, estegodontes e deinothérios, para citar alguns. E se em algum momento nós esquecemos quão estranhos os elefantes são, os seus parentes evolutivos estão lá para nos lembrar. Muitas pessoas pensam que os mamutes são apenas elefantes cabeludos, e bem, em parte, elas estão certas. Apesar de serem espécies completamente separadas, o mamute lanoso compartilha 99% do DNA com o elefante asiático, seu parente mais próximo. Outras adaptações ao frio, além das grossas camadas de pelo, são uma camada de gordura abaixo da pele e orelhas menores para reduzir a perda de calor. Então as diferenças genéticas são pequenas, mas essas são adaptações cruciais para uma vida abaixo de zero, sem as quais os elefantes asiáticos sofreriam intensamente e não seriam capazes de sobreviver. Existiam algumas espécies de mamutes, mas nós estamos falando da mais bem distribuída e bem sucedida, Mammutus primigenius, o mamute lanoso. Conhecemos essa espécie através de milhares de fósseis, pegadas e múmias congeladas que nos dão uma boa imagem de como eles seriam em vida. Sabemos, por exemplo, que seus pelos tinham duas camadas, uma curta e uma muito longa, cujas cores podiam variar do loiro, passando pelo ruivo, até o preto. Imagina que lindo um mamute preto. É dessa densa camada de pelos que vem o nome mamute lanoso. Eles habitavam uma imensa savana gelada que se estendia por uma boa parte das latitudes temperadas do hemisfério norte, da Eurásia até a América do Norte, que nessa época eram conectadas por uma ponte de terra entre a Sibéria e o Alasca. 26.000 anos atrás, no último máximo glacial, a Terra era mais fria e mais seca. As geleiras do Ártico cobriam uma área muito maior do que hoje, tornando toda essa região quase inabitável. Por incrível que pareça, chamamos de glaciação ou Era do Gelo qualquer momento em que a Terra tem uma criosfera, ou polos congelados. Significa que, do ponto de vista geológico, nós estamos vivendo em uma era glacial. Ou melhor, interglacial. Períodos interglaciais são pequenos intervalos de algumas dezenas de milhares de anos
em que a Terra fica mais quente e mais úmida do que nos longos períodos de glaciação intensa. O último período interglacial começou há cerca de 12 mil anos, pondo fim ao Pleistoceno e inaugurando o Holoceno. Mas algo muito interessante acontecia. Na última glaciação, os lugares onde hoje se estabelecem as florestas temperadas de coníferas eram tão frias quanto os ecossistemas boreais de hoje, como a tundra e a taiga. Mas mesmo com as temperaturas mais baixas, essa região recebia a mesma quantidade de luz solar, possibilitando uma imensa produtividade e crescimento vegetal, ideal para manadas descomunais de animais pastadores. Essas eram, na época, as maiores e mais produtivas savanas do mundo. Chamamos esse ecossistema extinto de estepe de mamute. Muitos podem culpar as mudanças climáticas pelo colapso das estepes de mamute, mas sabemos que a Terra já passou por períodos interglaciais mais quentes, como o que vivemos hoje, mas não temos sinais de que isso tenha desestabilizado esse ecossistema, o que permitiu que a savana mais produtiva e biodiversa da Terra desse lugar a uma floresta monótona e pobre em diversidade animal e vegetal pode ter sido a extinção da megafauna. Os animais e as plantas existem respondendo um ao outro, e principalmente animais gigantes têm um papel importante na manutenção das áreas abertas de pastagem. O desaparecimento tão repentino de tantas formas de vida em uma janela tão curta de tempo pode ter algo a ver com os seres humanos. Os mamutes já foram tão abundantes que seus ossos eram literalmente material de construção. Recentemente foi descoberto um templo da Era do Gelo feito com ossos de 60 mamutes, localizado na cidade russa de Voronezh. A estrutura tem 25 mil anos de idade. Templos circulares feitos com ossos de mamutes não são incomuns, e parecem ter sido uma prática que durou milênios. É muito provável que ela tivesse significado ritualístico, talvez fosse algum tipo de santuário ou monumento em homenagem a mamutes, ou o que quer que eles valorizassem. Os mamutes podem ter tido um papel espiritual na vida dessas pessoas. Nós também temos muita evidência de que a caça promovida pelos seres humanos foi um fator decisivo na extinção dos mamutes, como ossos que foram claramente cortados por ferramentas humanas. Então eles eram fonte de alimento, couro, gordura e provavelmente entidades respeitadas pelos seres humanos da Era do Gelo. Os últimos mamutes viveram na ilha de Wrangel, na Sibéria, e eles sobreviveram até 2000 a.C. Isso é tão recente que eles estavam vivos quando as pirâmides do Egito foram construídas. Considerando que a humanidade saiu da África há cerca de 100 mil anos, isso significa que os seres humanos e mamutes conviveram na Eurásia por pelo menos 90 mil anos. Um vestígio arqueológico na cidade de Tultepec, no México, nos dá uma visão mais clara de como poderiam ser as interações entre humanos e mamutes 15 mil anos atrás. Foram encontrados 2 buracos com covas de 25 metros de diâmetro e 1,70 m de profundidade, e dentro deles, mais de 800 ossos que pertenciam a pelo menos 14 mamutes. A hipótese mais aceita é que se trata de uma armadilha. Talvez os humanos espantassem os mamutes com fogo até os buracos de onde eles nunca conseguiam sair. Essa é uma notícia interessante, porque retrata uma interação direta entre humanos e mamutes. Não é possível afirmar que a única causa da extinção dos mamutes é a caça humana, mas já sabemos que nós fomos um dos motivos, e talvez um dos mais fortes. Então será que nós estamos em dívida com eles? Vamos ver agora alguns dos mamutes mais bem preservados que conhecemos. O primeiro deles é o mamute de Adams, descoberto em 1799 pelo caçador Ossip Shumashol, o mais completo até então, composto por todo o esqueleto, pedaços de couro da cabeça e mais de 18 quilos de pelos, tendo sido um dos primeiros animais extintos a serem montados e exibidos publicamente. Sua relevância histórica e cultural é imensa. Foi a partir das suas presas que as primeiras ideias do que seria um mamute foram elaboradas. Ele foi lentamente escavado em um tempo em que a própria ideia de extinção era uma novidade. Era debatido se a besta de Adams seria ou não um elefante, e se fosse, o que fazia em um lugar tão frio quanto a Sibéria. Foi sugerido que eles seriam elefantes que foram transportados para lá e enterrados pelo dilúvio da Arca de Noé, mas logo, George Cuvier, considerado muitas vezes o pai da paleontologia, argumentou de forma convincente de que se tratava de uma espécie de elefante que não existe mais, adaptada para o frio. Foi através do trabalho de Cuvier que o mamute e as preguiças gigantes se tornaram os primeiros animais comprovadamente extintos.
anos antes da palavra dinossauro ter sido inventada. Muito mais recentemente, em 2010, na Sibéria, foi descoberto a múmia Yucca, preservando o couro em quase o corpo inteiro, regiões com pelos e órgãos internos. Essa jovem fêmea foi primeiro notada por moradores locais de Yucahir, por isso o nome Yucca, e é considerado o mamute lanoso mais completo já encontrado. Apesar da aparência desidratada, ela pode nos dar uma noção quase perfeita de como eram esses animais em vida. Ela pesava 5 toneladas e tinha 3 metros de comprimento, tendo vivido 40 milênios atrás. Partes significativas do seu material genético ainda estão preservadas. O mamute de Jarkov também foi achado inteiro na Sibéria, em um bloco de 23 toneladas de gelo, que ficou famoso com os memes do mamute em cubo. Famoso. Liuba, assim como a maioria das múmias intactas de mamute, também foi encontrada na Sibéria, na península de Yamal, em 2007. Esse filhote fêmea teve partes das suas orelhas e rabo mastigadas por cachorros enquanto estava exposta na superfície. Fora isso, seu estado de preservação é perfeito. Foi possível até mesmo averiguar que a causa da morte foi sufocamento por lama, que ficou presa em sua tromba, boca e garganta, enquanto se debatia 42 mil anos atrás. Mas quem exatamente seria responsável por trazer o mamute de volta? Com qual interesse? Segundo a BBC, abre aspas, os mamutes lanosos podem voltar à vida na Terra se depender de um grupo de cientistas e empresários que já recebeu de patrocinadores 15 milhões de dólares para isso. A quantia destinada à empresa Colossal ajudará no desenvolvimento de tecnologias de engenharia genética que poderão criar um híbrido de mamute com o elefante asiático, chegando o mais próximo possível dos mamutes que já habitaram o planeta. Alcançando esse objetivo, o próximo passo seria povoar partes da Sibéria com esses animais, buscando o reequilíbrio ambiental. Fecha aspas. Então esse dinheiro todo não vai ser revertido só no mamute. Ele vai financiar um monte de pesquisas na área de engenharia genética que vão ser muito úteis na clonagem do mamute, mas também podem ter muitas aplicações médicas, principalmente clonagens de órgãos e tecidos para transplante. O interesse econômico envolvido na difusão tecnológica de novas técnicas desenvolvidas durante a clonagem dos mamutes é imensa. É uma pesquisa que chama atenção e principalmente dinheiro quando levada a sério. George Church é um biólogo da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos. Ele trouxe a ideia de ressuscitar os mamutes em 2013. Desde então, passou mais de 8 anos tentando trazer investidores para a ideia. Para ele, o ponto de partida óbvio é o DNA já sequenciado dos mamutes lanosos. Mas por melhor que fosse a ideia, haviam 2 grandes impedimentos: dinheiro e tecnologia. Por ser uma pesquisa muito eticamente debatida, era difícil conseguir o financiamento necessário para ter sucesso. E por ser um projeto muito inovador e ambicioso, é extremamente caro. Além disso, muitas outras pesquisas de base precisariam ser feitas antes para aperfeiçoar o método. Não só na embriologia, mas também sobre os efeitos ecológicos e climáticos de trazer esse animal de volta. Ou seja, é necessário todo um ecossistema de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para viabilizar esse projeto e avaliar os limites e potencialidades de suas consequências. Ainda segundo a BBC, as ideias iniciais do cientista atraíram a atenção de jornalistas, mas não de investidores. Ele tinha conseguido levantar só 100 mil dólares para sua pesquisa. Abre aspas. Honestamente, eu estava pretendendo trabalhar em um ritmo lento, fecha aspas, afirmou Church. No entanto, em 2019, ele conheceu Ben Lam, fundador da empresa Texas AI Hypergiant, que ao ler notícias sobre o projeto, ficou interessado em ajudar nesse resgate do animal gigante. É nesse momento que a empresa de biotecnologia Colossal é fundada. Segundo a empresa, finalmente chegamos no ponto em que isso não é apenas possível, mas necessário. Mas além do mamute, existe outro animal que está nos planos de desextinção da Colossal. Conheça o lobo da Tasmânia, ou tilacino. Ele foi extinto da natureza ao redor de 1920, e o último indivíduo em cativeiro morreu em 1936, menos de 100 anos atrás. Apesar do nome, esse animal está muito longe de ser um lobo. Ele era um marsupial carnívoro endêmico da Austrália e da Tasmânia, mais relacionado com cangurus, coalas e diabos da Tasmânia do que com qualquer mamífero placentário. Marsupiais têm uma gestação extremamente curta. O filhote nasce muito pequeno e dependente,
faz uma viagem até o interior do marsúpio, uma bolsa onde ele encontra os mamilos da mãe, se agarra ali e continua a se desenvolver até não caber mais. Placentários tendem a ter gestações exaustivas e demoradas, com filhotes nascendo relativamente independentes. Isso significa que um lobo é mais próximo evolutivamente de qualquer outro placentário, como os gatos, os coelhos e os elefantes, do que com os tilacinos. Suas semelhanças são um exemplo clássico de convergência evolutiva. A partir de um ancestral generalista, ambas as linhagens placentária e marsupial desenvolveram um tipo de predador no estilo de um cachorro. Eles eram os predadores de topo nos ecossistemas australianos e tasmanianos até pouco tempo atrás, e existem consequências ecológicas graves para sua ausência. Sem um predador que exerça um limite natural para as populações de herbívoros, eles podem expandir suas populações rapidamente, até o ponto em que o ecossistema já não sustenta tantos herbívoros. Isso causa uma diminuição drástica na vegetação e deixa todo o sistema muito mais vulnerável ao fogo e à fome. Sem seus principais carnívoros, os ecossistemas enfrentam uma cascata trófica que impacta negativamente todo o ambiente. Segundo a Colossal, é uma responsabilidade do ser humano trazer não só o tilacino de volta, como também reintroduzi-lo no seu antigo ambiente até que os ecossistemas se reestabeleçam. Isso ajudaria a frear pragas, incêndios e secas. No papel. Na vida real, é incerto se seria sequer possível clonar um tilacino em um útero de Dunart, ou se os esforços de reintrodução na natureza trariam benefícios imediatos. Os dingos, cachorros ferais da Austrália, tomaram seu lugar como maiores carnívoros, mas também têm populações muito frágeis. Eles não são cães domésticos, mas descendem de cachorros domésticos chegados com os aborígenes mais de 4.000 anos atrás. Desde então, eles se readaptaram para a vida selvagem, e a sua introdução é vista como um grande motivo para a extinção dos tilacinos, por mais que uma política pública de extermínio tenha sido a última gota d'água. Segundo a Colossal, abre aspas, em 1888, o Parlamento da Tasmânia colocou uma recompensa oficial de 1 libra em tilacinos, de acordo com o Tasmania Parks and Wildlife Service. Essas recompensas levaram a uma abordagem mais letal para controlar o problema dos tilacinos, e à medida em que os esforços de caça aumentavam, os números diminuíam rapidamente. Em julho de 1936, o governo australiano concedeu proteção aos tilacinos. No entanto, essa mudança na opinião pública e na conscientização sobre a conservação chegou tarde demais. Em 7 de setembro de 1936, apenas 2 meses depois de que a espécie recebeu o status de protegida, Benjamin, o último tilacino conhecido, morreu devido à exposição no zoológico de Beaumaris, em Hobart. Eles também anunciam planos oficiais para desextinguir o dodô, mas diferente do mamute e do tilacino, eles não parecem ter uma boa razão para isso. Então eu não vou focar nessa parte. O interessante sobre isso é que a tecnologia para clonar um animal que se reproduz pondo ovos é totalmente diferente. E talvez anunciar a desextinção de um animal tão carismático quanto o dodô possa ser uma estratégia de marketing brilhante para financiar pesquisas de base que podem reverter em uma montanha de dinheiro em patentes no futuro. Em uma entrevista recente ao MIT Technology Review, a diretora de clonagem da Colossal disse que a empresa pretende clonar o primeiro tilacino em 2 anos, em 2025, e o primeiro mamute por 2027. Abre aspas. A primeira diferença aqui é o tempo de gestação. Os elefantes levam cerca de 18 a 22 meses para gestar, enquanto os marsupiais, e especialmente o Dunart, que será nossa espécie substituta para o tilacino, levam entre 12 e 14 dias. Depois disso, amadurece na bolsa. Existem estudos mostrando que os marsupiais podem ser transferidos da bolsa de uma espécie para a bolsa de outra espécie e crescer muito bem. Mas também temos uma equipe trabalhando em uma exobolsa. Essa será uma bolsa artificial, na qual os filhotes podem entrar e ter a mesma nutrição, o mesmo ambiente, o mesmo tipo de exposição à luz que teria dentro da bolsa de uma mãe marsupial. Mas como exatamente seria possível trazer o mamute e o tilacino de volta à vida? Clonar placentários e marsupiais envolve tecnologias de gestação muito diferentes, mas o começo é o mesmo. A ideia é pegar o seu parente vivo mais próximo, no caso do mamute, o elefante asiático, e simplesmente substituir as partes do DNA que são diferentes. Isso é muito mais fácil do que remontar o genoma inteiro do mamute do zero.
Desse ponto de vista, não teríamos um mamute puro, e sim um híbrido, um mamufante ou um elemute, segundo a CNN, abre aspas. Church tem estado na vanguarda da genômica, incluindo o uso de CRISPR, ferramenta revolucionária de edição de genes, descrita como uma reescrita do código da vida para alterar as características das espécies vivas. Os cientistas acreditam que precisarão programar simultaneamente mais de 50 mudanças no código genético do elefante asiático para dar a ele as características necessárias para sobreviver e prosperar no Ártico. A equipe também planeja tentar realizar modificações para que o animal não tenha presas, de forma que não seja alvo de caçadores de marfim. O DNA completo dos mamutes lanosos terminou de ser sequenciado em 2015, a partir de 10 carcaças que foram recuperadas na ilha de Wrangell, último refúgio dos mamutes. Se bem sucedida, essa será a primeira clonagem de um animal extinto antigo, mas não a primeira desextinção. O primeiro animal a ser desextinto só permaneceu desextinto por 10 minutos. O bucardo, um tipo de cabra das montanhas espanhola, foi o primeiro animal a renascer das garras da extinção. O último bucardo morreu em 2000, mas ele teve suas células congeladas em nitrogênio líquido. Um filhote de bucardo chegou a ser clonado em 2003, mas ele viveu apenas 10 minutos. Hoje existem planos para redesextinguir o bucardo, que já foi extinto 2 vezes. Então o bucardo surgiu, foi extinto, desextinto por 10 minutos, reextinto e agora será redesextinto até ser extinto pela 3ª vez em algum ponto. Tá aí um bicho que não consegue descansar em paz. Um problema envolvendo a clonagem em massa dos mamutes é onde eles vão ser gestados. Existem 2 opções e nenhuma delas é simples. A primeira é usar o útero de elefantas vivas, que pode envolver um certo grau de crueldade e exploração, que são admitidas por Church. A segunda, e mais cara, seria utilizar úteros artificiais para gerar embriões do zero. Essa tecnologia existe, mas ainda está longe da perfeição e precisa de mais pesquisa e tempo para ser considerada efetiva. Mas o permafrost está derretendo rápido e se demorar muito pode ser tarde demais, o que faz com que as elefantas asiáticas sejam ainda as melhores candidatas a mães de híbridos pré-históricos. Mas por que exatamente essas pessoas estão interessadas no mamute e como elas podem nos ajudar a frear a crise climática e ecológica? Bom, se tem alguém nesse mundo que realmente precisa de um mamute, esses são Sergei e seu filho Nikita Zimov. O que eles estão fazendo na Rússia é tentando criar o ecossistema que existia ali na Era do Gelo, introduzindo milhares de herbívoros que transformam florestas em pastagens. O Parque do Pleistoceno. Tudo isso para frear o derretimento de permafrost, um problema que todos nós devíamos nos preocupar muito mais. Permafrost é um solo permanentemente congelado, com muitas vezes dezenas de metros de profundidade. Ele é formado quando camadas sucessivas de grama se sobrepõem, subindo uma na outra, e são congeladas antes de se decompor. Isso faz com que esse solo tire carbono da atmosfera e estoque ele na forma de matéria orgânica congelada. O problema é que quando ele descongela, ele literalmente apodrece, liberando uma quantidade imensa de CO2 e metano na atmosfera. Esses são justamente os gases que causam o aquecimento, que derrete mais solo, que libera mais gases, que aquece mais ainda e perpetua um feedback positivo, um ciclo vicioso de derretimento que pode desorganizar todo o clima da Terra. E hoje existem estimadamente 1 trilhão de toneladas de gases estufa estocados na forma de permafrost. 1 trilhão de toneladas. Para ter ideia do quanto é isso, é mais do que 2 vezes a quantidade de carbono armazenada em todas as florestas do planeta. O permafrost é uma bomba relógio climática e nós podemos estar ficando sem tempo. Segundo a Sputnik Brasil, o objetivo do projeto é substituir os ecossistemas modernos de baixa produtividade com pastos muito produtivos com um ciclo de rotação biológica de alta velocidade e maior diversidade dos animais. Os primeiros experimentos de reassentamento de animais começaram em 1988. Atualmente, o parque tem uma área cercada total de 20 km² e abriga 9 espécies de grandes herbívoros. Mas como a presença da megafauna mantém o solo congelado? A estepe de mamute era o maior bioma do mundo terrestre, antes de colapsar.
Ele ocupava grande parte da América do Norte, Europa e Ásia, onde hoje ficam as florestas temperadas. Essas florestas de pinheiros têm uma baixa diversidade biológica, porque poucos animais conseguem comer as folhas desse tipo de árvore. E como vimos, até 10 mil anos atrás era bem diferente. Animais grandes pisoteiam o solo, matam brotos de árvores, derrubam árvores jovens e abrem espaço para que a grama cresça. A grama, diferente das folhas duras dos pinheiros, é o alimento preferido desses animais. Quanto mais grama, mais herbívoros, e quanto mais herbívoros, mais grama. A grama cresce muito rápido no verão, associando átomos de carbono atmosférico na sua biomassa, e no inverno, parte dela morre e congela ao invés de se decompor. Uma nova camada de grama cresce em cima da camada orgânica compactada, estocando o carbono na forma de matéria orgânica congelada e compactada. Essa relação simbiótica desapareceu com a extinção da megafauna e desde então, as florestas cresceram e se tornaram um grande deserto verde. Justamente por esse sistema ser tão eficiente em aprisionar carbono atmosférico, que ele se torna uma bomba quando derrete e esse material é decomposto. E é por isso que uma ideia maluca como o Parque do Pleistoceno pode funcionar. O objetivo é usar os animais como engenheiros de ecossistemas. E como isso ajuda a conter o derretimento do solo congelado? Por incrível que pareça, a neve é um ótimo isolante térmico. Todo inverno, a neve forma uma camada de vários metros sobre o permafrost. Isso faz com que o solo não congele tão profundamente, porque dificulta as trocas entre o solo e o ar. Enquanto a atmosfera está a menos 40 graus, o solo pode suportar temperaturas de menos 5 isolado pela neve. Mas quando os animais pisoteiam a neve e escavam à procura de comida, eles destroem a camada isolante e permitem que o solo congele propriamente, atrasando o derretimento no verão. Segundo Nikita Asimov, abre aspas, existem duas maneiras de reduzir o efeito isolante da neve. Ou passamos uma escavadeira no Ártico inteiro, ou deixamos os próprios animais fazendo o trabalho. Fecha aspas. O solo isolado pela neve derrete rapidamente quando chega o verão. Já o que foi compactado fica permanentemente congelado e muito menos vulnerável ao derretimento. Os experimentos com o Parque do Pleistoceno iniciaram ainda na era soviética, quando cavalos selvagens foram introduzidos. Esses cavalos foram uma ótima primeira escolha, já que eles já foram um dia os animais mais comuns dessa área. Alguns anos depois, a população já era grande o suficiente para crescer sem a ajuda dos seres humanos. Ainda é necessário derrubar muitas árvores para abrir espaço para grama, porque animais pequenos não conseguem derrubar árvores grandes. E é aí que entra o mamute. Na savana africana, é comum observar elefantes derrubando árvores para comer as folhas com mais facilidade. E muitas vezes, eles derrubam árvores à toa, sem razão aparente. Isso é um instinto que acaba garantindo que as próximas gerações tenham grama para comer. E a ideia é reintroduzir os mamutes no parque, uma peça essencial da reconstrução do ecossistema, que seria capaz de salvar o mundo de um cenário catastrófico de aquecimento. Os mamutes fariam o serviço de derrubar as árvores grandes e pisotear a neve, além de terem as maiores fezes e fertilizarem fortemente as pastagens. A ideia de Sergei e Nikita é que com os animais certos esse ecossistema cresça e se espalhe sozinho. Se isso acontecesse, certamente seria uma poderosa força freando o colapso do permafrost e até mesmo recongelando gradualmente certas áreas hoje muito impactadas. E talvez, sem os mamutes abrindo caminho para as pastagens na floresta, esse ecossistema não consiga se auto-perpetuar. O derretimento e consequente decomposição do permafrost causa graves perturbações ambientais, como crateras que se formam quando a pressão dos gases no subsolo é muito forte, e ele acaba explodindo como um pequeno vulcão de metano. Mas também imensos deslizamentos causados pela instabilidade do solo, que era muito mais estável congelado. E o descongelamento libera muitos líquidos que podem formar lagos que aceleram a decomposição. As vilas e cidades apoiadas em permafrost correm sério risco de desmoronamento. Para piorar, quando o solo se decompõe, a atividade biológica é tão intensa que o solo acaba esquentando, causando mais derretimento. Então pode ser que a partir de algum ponto, nem todos os animais do mundo possam resolver o problema. Esse é um dos chamados pontos de não retorno no clima global. Imagine uma cadeira, que é o clima na Terra. Você pode equilibrá-la até certo ponto e voltar.
mas passando dele, a cadeira cai até atingir um novo ponto de estabilidade. Temos evidências que isso já aconteceu algumas vezes antes, mas em eventos associados a grandes reorganizações biológicas e extinções. Ironicamente, as múmias que estamos encontrando e nos ajudam a entender o que está acontecendo com o nosso mundo só estão sendo encontradas porque a sua tumba congelada está se desfazendo. Quem diria que o mamute faria tanta falta? A extinção é um tipo diferente de morte. Ela é maior. É o tipo de lei que a natureza sempre respeitou e que os seres humanos acabaram de ganhar a habilidade de burlar. Enquanto as pesquisas com desextinção avançam, muitos criticam apontando a irresponsabilidade de trazer animais extintos de volta à vida, sem saber as consequências e denunciando a crueldade nos meios de se fazer isso. Mesmo assim, no caso do mamute, por incrível que pareça, pode ser uma questão de necessidade. Segundo Sergei, durante muito tempo, o ser humano viu os animais selvagens como inimigos ameaçadores, e agora que entendemos como eles são parte do ecossistema, precisamos deles. Então existe uma possibilidade real de nos próximos anos termos a chance de visitar mamutes vivos, transformando a floresta boreal em uma rica pastagem cheia de milhões de herbívoros. Muitos podem criticar, com razão, dizendo que isso é mais um movimento comercial do que uma ação ambiental séria. Será que conseguiríamos produzir manadas de mamutes de forma rápida o suficiente para reverter ou desacelerar o derretimento do permafrost significativamente? Ou será que o crescimento dessas populações seria tão lento que eles se provariam inúteis? Até agora, falamos sobre clonar um mamute, mas vamos precisar de algumas dezenas de milhares, no mínimo, para produzir o efeito desejado. Se demorar demais, temos que pensar em soluções mais imediatas do que os mamutes, por mais incríveis que eles sejam. Não sabemos se essas populações seriam viáveis, e suas interações com o ambiente podem ser imprevisíveis e causar prejuízos ambientais e econômicos incalculáveis. Será que não vale mais a pena despejar dinheiro em projetos que buscam preservar os animais que nós ainda não perdemos? Ou será que, pensando assim, estamos sendo conservadores e abrindo mão de uma ferramenta poderosa para proteger a natureza? Existem muitas questões a serem respondidas, e as respostas que o nosso tempo vai produzir impactarão eternamente o futuro da vida na Terra. Devemos ou não dar uma chance para espécies perdidas? De qualquer maneira, essa possibilidade veio para ficar. Historicamente, nós só acabamos de descobrir o DNA, e as tecnologias de manipulação de genomas e clonagem podem se beneficiar muito de inteligências artificiais editoras de genes que tornam o processo mais rápido, de meses para horas. O que faremos com todo esse potencial é algo que a nossa geração terá que resolver, e não vai ser nada simples. Temos que tomar cuidado para não ressuscitar ideias supremacistas do passado, pregando suas vertentes de superioridade biológica. Essa mesma tecnologia pode produzir um mundo em que pessoas ricas editam qualquer característica e detalhes desejados da sua prole, criando uma divisão entre pessoas naturais e geneticamente planejadas. Isso também pode ser um recurso revolucionário contra o câncer, doenças degenerativas e condições genéticas que passarão a ser evitáveis. Mas a clonagem e a possibilidade de desextinção certamente continuarão sendo armas tentadoras na luta contra as mudanças climáticas. Então é melhor conversarmos sobre isso. Me diga nos comentários se você é contra ou a favor da desextinção. E se você gostou desse vídeo, mande para alguém que pode se interessar. Para ajudar o canal a crescer e continuar postando, você pode mandar um pix de qualquer valor para contato@abcterra.com, que também é o meu e-mail para ideias e sugestões. Também considere se tornar um membro do canal. Algumas das artes originais incríveis que você acabou de ver são do Lucas Mateus e do Heitor de Sá, dois artistas incríveis que eu te convido a conhecer e acompanhar. Agradecimento especial ao Atlas Pro pela inspiração e, como sempre, muito obrigado por acompanhar até o final e tenha uma ótima vida.